Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Boa noite. Eu sou Johnny Schemberg e estou anunciando mais um jornal de prestação de serviço. As boas notícias estão presentes no Jornal Verdade da Central TV Brasil. Não admitir injustiças é dever de cada ser humano. Praticar a cidadania, além de dever, é obrigação. Agora, impedir as pessoas de fazer o bem a outro ser? Que nome nós devemos dar a esta pessoa e também a esta ação? Ao pesquisarmos, ao analisarmos, chegamos à seguinte conclusão: esta pessoa é insensível. Então, o prefeito de Curitiba, Rafael Valdomiro Greca de Macedo, é o prefeito insensível da capital de todos os paranaenses. O índice de preços ao consumidor classe 1, que mede a variação da cesta de compras de famílias com renda até 2 salários mínimos e meio, teve inflação de 0,82% em março deste ano. A taxa é maior que as apuradas em fevereiro do ano passado, que foi 0,40%, e em março do ano passado, 0,49%, segundo a Fundação Getúlio Vargas. O IPC-1 acumula inflação de 1,38% ao ano e de 6,63% em 12 meses. O índice de preço ao consumidor Brasil, que mede a inflação para todas as famílias de renda, foi de 1% em março e de 6,10% nos últimos 12 meses. A Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos multou empresas do setor farmacêutico em 15,2 milhões de reais pela comercialização de medicamentos usados no enfrentamento à Covid-19, tudo isso acima do preço autorizado no Brasil. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a aplicação de multas é resultado de atividades de monitoramento e de fiscalização desse setor. Foram realizadas pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, cuja Secretaria Executiva é exercida por esta agência. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, decidiu suspender as provas do processo seletivo para recenseadores e agentes cessetários que vão trabalhar no censo 2021. De acordo com o Instituto, portanto, as provas não serão mais realizadas nas datas programadas no edital de 18 a 25 de abril. A decisão de suspender as provas foi tomada, segundo o IBGE, devido ao corte de 96% dos recursos previstos no Orçamento Geral da União para a realização do censo demográfico, previsto ainda para este ano. Impulsionados pela pandemia do Covid-19, os custos totais do governo federal totalizaram 2,64 trilhões de reais e aumentaram 16% em 2020 em relação a 2019, divulgou o Tesouro Nacional. O indicador mede os gastos dos 3 poderes da União e também do Ministério Público Federal com a mão de obra. Também funcionamento, insumos, gastos financeiros, desvalorização de patrimônios e repartições de receitas com estados. Também acompanha tudo isso, municípios e organizações da sociedade. Os principais componentes que elevaram os custos foram auxílio emergencial e o programa de proteção ao emprego, que fizeram o item insumos financeiros, gastos financeiros, crescerem 19,19% em 2020. E as compras de equipamentos para o enfrentamento da pandemia, que elevaram os custos de financiamento dos Ministérios da Saúde em 17%, de 21,69 milhões para 25,33 milhões. A Advocacia Geral da União enviou parecer ao Supremo Tribunal Federal alegando
verdadeiro empenho do governo Jair Bolsonaro na compra de vacinas contra a Covid-19, na implementação de maneira eficaz do Plano Nacional de Imunização. O órgão chefiado por André Mendonça diz que qualquer interpretação sobre a velocidade de imunização, de considerar a alta demanda mundial pelos imunizantes, além disso, sustenta que atrasos na efetiva aplicação das doses não podem ser imputados ao ente federado. Em março, o emplacamento de veículos, considerando-se a venda de automóveis e veículos comerciais leves, como picapes, furgões, ônibus e caminhões, cresceu 15,78% em comparação ao ano passado. A informação foi divulgada pela Federação Nacional das Distribuidoras de Veículos Automotores. Depois do intervalo, tem mais notícias. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A biorremediação utiliza seres vivos para recuperar o solo contaminado. No processo, usam-se micro-organismos, fungos, plantas, algas verdes e enzimas para o ambiente voltar ao normal. O método ataca contaminantes específicos no solo, em águas subterrâneas, tais como a degradação de hidrocarbonetos do petróleo e compostos orgânicos clorados pelas bactérias. E outra vantagem, comparado às outras alternativas convencionais de tratamento de resíduos sólidos, seu custo é menor. Aumente a produtividade na sua plantação com essa dica. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo na troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, meus amigos. Hoje eu venho aqui para buscar um pouco da consciência nacional. E me dirijo neste momento aos prefeitos e aos governadores. Porque o que eu estou vendo é simplesmente lamentável. Em um momento pandêmico, determina-se resoluções, regras, onde o trabalhador está sendo algemado e conduzindo à delegacia por transitar na rua, mesmo respeitando com sua máscara, distanciamento, não estão sendo observados esses detalhes, estão simplesmente algemando e recolhendo. Meus amigos, isso aí é um flagrante desrespeito à nossa Carta Magna, à nossa Constituição Federal. Até quando nós vamos ter que ficar assistindo isso? Senhores prefeitos e senhores governadores, vamos refletir, vamos respeitar as leis, em especial a nossa Constituição Federal. Esse é o meu recado de hoje. Aqui é Solomar Rockenbach, sem tititi, de olho no olho com você. Como forma de equilibrar saúde e economia, o governo do estado do Paraná lançou um novo pacote de estímulo a diferentes setores produtivos de nossa sociedade, especialmente aqueles mais afetados pela crise econômica e social decorrente da pandemia do Covid-19. Destacamos que os auxílios emergenciais voltados para pequenas, micro e médias empresas no Paraná vão estimular a geração de emprego e renda. Estamos fazendo de tudo para manter a economia do Paraná aquecida, sem esquecer, é claro, da grave crise sanitária que estamos enfrentando há mais de um ano, disse o governador Carlos Massa Ratinho Júnior.
Um ano e um mês desde os primeiros casos confirmados do Covid-19 no Paraná, o Estado mantém atenção total à doença. O foco agora, garante o secretário estadual de Saúde, Beto Preto, é manter firmes os protocolos que evitam a disseminação do novo coronavírus. Garantir também a imunização rápida, principalmente dos grupos prioritários. E comunicar com clareza à população para que ninguém deixe de lado os cuidados necessários. O secretário de Saúde, Beto Preto, traça um cenário sobre a pandemia e comenta sobre as novas cepas do coronavírus que ampliaram a contaminação e também comprometeram ainda mais a saúde. Estamos extremamente preocupados. O número diário de casos positivos está alto. O vírus continua circulando em transmissão comunitária e com alta taxa de contágio, alerta o secretário. As pequenas e microempresas paranaenses do segmento mais afetado pela pandemia vão receber um auxílio emergencial do Estado. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior em encontro com deputados estaduais, chefes de outros poderes e representantes do setor produtivo. As iniciativas tramitam na Assembleia Legislativa. No total, 86.700 empresas terão direito de socorro de 59,6 milhões de reais com recursos provenientes do Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná. Pequenas empresas cadastradas, logicamente, no Simples Nacional, em 4 segmentos receberão os R$1.000. Já os microempreendedores individuais, MEIs, de 6 setores terão direito a R$500. O vereador Nian Couto está insatisfeito com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca de Macedo. Em sessão plenária na Câmara, o parlamentar reagiu à publicação do prefeito nas redes sociais de chamar de mentirosas as críticas ao projeto que impõe punição de até R$550 a quem distribuir alimentos à população carente. Ora, as multas estão no projeto. Assim, não é mentira quando os cidadãos desta cidade criticam o projeto de Vossa Excelência, destaca o vereador Nian Couto. A publicação do prefeito, essa sim, é carente de verdade dos fatos. Ela é arrogante, pois trata do problema dos desvalidos e necessitados como se só a prefeitura soubesse resolver, afirmou o parlamentar. As críticas que fiz e continuarei fazendo estão no fato de que é um absurdo se instituir uma multa a quem quer fazer solidariedade. Os deputados aprovaram, em sessão plenária na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, a proposta do Poder Executivo que reduz de 29% para 18% o ICMS cobrado sobre os vinhos e sucos derivados de uvas produzidos no Paraná. O texto avançou em segundo turno de votação, após receber 50 votos favoráveis e apenas uma abstenção. Com a dispensa da votação, da redação final, aprovada em plenário, o projeto de lei segue agora para sanção ou veto do governador do estado. Depois do intervalo, tem mais notícias. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui, você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar
e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Lincoln Joias, uma história de 33 anos contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações, que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, pessoal. O Covid é um vírus que tem perturbado a gente muito fortemente nessa pandemia. Então, o que acontece quando você passa pelo Covid? Não só o Covid, mas o ficar acamado, ficar muito tempo deitado, muitas vezes bloqueia um pouquinho o funcionamento de muitas vértebras. A infecção, a inflamação dos tecidos faz com que o movimento do músculo diafragma, que é o principal músculo da respiração, fique diminuído. Então, com o principal músculo da respiração respirando menos, com várias vértebras travando o movimento e prejudicando o funcionamento de nervos, de vaso sanguíneo e fazendo efeitos à distância, o Covid acaba que perturba o funcionamento global da pessoa. Então, a fisioterapia, a osteopatia, contribui muito com o restituir a mobilidade global do paciente. Pessoal, esse é meu filho e nós não estamos usando máscaras por conta disso, porque somos da mesma família. E ele está aqui só para eu mostrar um pouquinho para vocês o tratamento do Covid. Claro que muda muito de uma pessoa para outra, mas o Covid muitas vezes, pelo acamamento prolongado, bloqueia e pela dificuldade respiratória as vértebras dorsais, então muitas vezes a gente precisa liberar algumas vértebras da parte da caixa torácica, liberar o diafragma, então tem manobras para relaxar, para ampliar o movimento, a amplitude do movimento desse músculo, ok? Para liberar as vértebras, muitas vezes a gente faz uso de manipulação, terapia manipulativa osteopática, aquelas manobras que produzem um estalinho, muitas vezes para a gente liberar as vértebras e melhorar a mobilidade da caixa torácica dele. Libera as vértebras, libera as costelas, libera o pulmão. Trabalha as membranas do pulmão e também a parte do crânio, que é bem importante nas sequelas do Covid, porque às vezes a gente encontra essa parte assim muito inflamada, as meninges, parece que tem um calor assim a mais na parte do crânio, e também a gente encontra uma retração da mobilidade, é como se o movimento fosse mais amplo e se encontra diminuído. Então, a gente trabalha a mobilidade dos ossos do crânio para recuperar todo esse bom funcionamento do corpo. E com isso a gente restitui todo o movimento e a pessoa se sente como se nunca tivesse entrado em contato com o bichinho, ok? Um apelo de 116 bilhões de dólares para apoiar a educação de crianças e jovens da Venezuela foi feito pelo Fundo Global ECW. A educação não pode esperar. Na sigla em inglês, em comunicado, emitido na semana passada, o fundo anunciou uma doação extra de 1,5 milhão de dólares para avançar com a resposta de emergência e também enfrentar o impacto sentido por crianças na Venezuela, acolhidas em comunidades também da Colômbia, do Equador e do Peru. Um ataque de militantes jihadistas ao acampamento de MINUSMA, Missão das Nações Unidas no Mali, terminou com 4 soldados das forças chamadas de Boinas Azuis mortos na última sexta-feira. Os mortos eram cidadãos do vizinho Chad. O campo fica também em Aquixolok, a 200 quilômetros da fronteira com a Argélia, e foi alvo de tiros por 3 horas, disse a agência turca Analidu. Além dos Boinas Azuis, 40 militantes jihadistas morreram
neste confronto. Um deles é o braço direito de Iyad Adigali, atual líder do grupo armado Ansar Dine, filiado à Al-Qaeda. A visita do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e sua comitiva à Índia e também Paquistão serviu de gancho para a defesa de uma possível mediação de Moscou em prol do cessar-fogo no Afeganistão. Em seus discursos na Índia, Lavrov sublinhou a eficiência dos países vizinhos para a paz afegã. A Índia, sem dúvida, faz parte dos esforços internacionais para encontrar uma solução no Afeganistão, disse Lavrov em entrevista ao jornal indiano The Hindustan Times. O governo dos Estados Unidos aumentou a propaganda para desencorajar migrações ao país. Segundo a CNN, 28 mil novos anúncios estão programados para circular em 133 emissoras e veículos de comunicação da América Latina. A medida vem na esteira do crescimento das migrações para os Estados Unidos, puxada pelo aumento das pobrezas na América Latina. Mas, peças publicitárias, um homem tenta dissuadir o outro de cruzar a fronteira e alerta para o risco de assaltos, sequestros, assassinatos, além da chance de ter transmissão recebida do Covid-19. Um grupo de 18 pessoas, incluindo guardas florestais, voluntários, pescadores e ambientalistas da Organização Conservation International, fez uma verdadeira limpeza nas Ilhas Galápagos em 2 coletas. Eles conseguiram retirar 4.600 quilos de resíduos de terra e também do mar. O ministro do Meio Ambiente do Equador, Marcelo Mata Guerreiro, contou que na primeira coleta, em fevereiro, foram retiradas 2.500 quilos, ou 2,5 toneladas de lixo, e agora, em março, o grupo conseguiu realizar mais 2,1 toneladas do arquipélago. A ação favoreceu principalmente as ilhas mais distantes, como Genovesa, Pinta e Santiago. Os ambientalistas ainda contaram com o apoio da Fundação Coca-Cola do Equador. Depois do intervalo, tem o futebol. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Quando uma empresa transforma a água em energia e energia em desenvolvimento, ela também se transforma. Fica mais eficiente, mais transparente e sustentável. Uma nova Itaipu todos os dias, que gera o melhor para a sociedade, o melhor para o meio ambiente, o melhor para o Brasil e o Paraguai. E o mais importante, a melhor energia para todos nós. Itaipu Binacional. Novos tempos, muito mais energia. A pandemia do coronavírus não acabou e o governo do estado não está medindo esforços para reforçar o sistema de saúde. O atendimento foi reforçado com mais de 1.000 novos profissionais. Lançamos a telemedicina, que já atendeu mais de 10 mil direto das suas casas. E milhares de testes estão sendo realizados em todo o estado. O governo do estado está fazendo sua parte. Faça a sua também. Respeite o isolamento social. Governo do Paraná. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo. Destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Um abraço, boa noite, Johnny. Boa noite, Zé Domingos. Boa noite, Miro. Boa noite a todos. A gente não se cansa nesse momento danado de pandemia, de falar futebol é a vida, como falava o saudoso Lombardi Júnior. O Olinto
conselheiro financeiro do Curitiba no passado, o senhor Lindo, você deve ter conhecido, o senhor Careca de Bigode, que comandava o Curitiba, também faleceu dessa maldita Covid. Está indo embora muita gente, inclusive pessoas ligadas ao futebol, para a gente descontrair um pouquinho, porque esse vírus maldito não segura ninguém, não tem idade nada, né? Interessante, Biro, essa sua abordagem. Há pouco eu estava na Galeria de Jucas, onde encontrei o extraordinário Luiz Carlos de Oliveira, o popularíssimo Chacon Júnior. E nós justamente citávamos isto. Quantos amigos chegados que partiram, que nos deixaram em função deste vírus tenebroso que aí está já há algum tempo e parece que não tem a mínima disposição em ir embora. Sigamos orando, pedindo para que o vírus viaje o quanto antes, porque não está fácil. Mesmo no mundo do futebol, alguns se foram e isto realmente é profundamente lamentável. Ele ataca jogadores, aliás, é indisciplina. Luiz Fabiano lá do Palmeiras também, onde pegou, foi no shopping com a sua mãe, vai ser multado. O Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, também tá. Ou seja, me parece que os atletas poderiam ter mais imunidade, coisa que não existe, né, Zé? Não existe. Antigamente, logo que surgiu o vírus, falavam que era para pessoas idosas, que os idosos tinham que se recolher, que tinham que ter cuidados especiais, mas daqui a pouco a doença se espalhou, atingiu jovens e ultimamente muitos jovens têm perdido a vida, pessoas em idade que não de idosos, pessoas com 40, 50 anos, até menos, infelizmente partindo, deixando uma lacuna em famílias, em amigos, realmente não escolhe idade. Aliás, qualquer doença não escolhe idade. Produção me alerta quando eu falei Luiz Fabiano, Luiz Adriano do Palmeiras. Só para fechar, Zé, o Rio Branco está tentando se impor por aí, nós temos grandes amigos e o nosso produtor mor, Johnny Luiz, diz que a semana que vem estaremos em Paranaguá, Zé. Iremos à nossa querida Paranaguá, onde temos tantos e bons amigos, sempre bem recebidos por lá, porque o povo paranaguara é extremamente hospitaleiro. Temos a certeza absoluta de que chegaremos lá e seremos muito bem atendidos. Para fechar, Luiz Adriano, jogador do Palmeiras. Que responsabilidade desse jovem, um profissional, desrespeitando a ele, aos seus familiares, ao público no mercado. Precisamos, todos nós, sem exceção, ter mais responsabilidade e mais respeito para com o próximo. Depois dessa, show. Um abraço. Boa noite, até amanhã cedo, Zé. Boa noite, até amanhã. Nota final. É preciso, é emergente, é de grande necessidade a consciência de todas as pessoas no que diz respeito ao combate, às precauções para se evitar o contágio do coronavírus. A ciência diz que nós precisamos ter um cuidado especial com a higiene. Um cuidado especial com a aproximação, com tumulto, com aglomeração de pessoas. Isso é fundamental. Álcool gel, máscara e distanciamento. Além disso, também é fundamental vitamina C, vitamina D, que é, logicamente, o sol. Se você se alimentar bem, se você se cuidar, com as bênçãos de Deus, com certeza, você não vai ser contaminado pelo Covid-19. Estes são os nossos desejos. Obrigado pela recepção. Saúde a todos, sem exceção. Shalom, irmão. É calmo o início da madrugada. Boa noite.
Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.